Olá, gente, aqui é o Everton, está entrando no ar. Dicas terapêuticas, dica terapêutica desta quarta-feira. Eu vou falar sobre a alta na psicoterapia transdisciplinar. Antes do nosso tema semanal da nossa dica, você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas. Gente, canalzinho esse aí, né, que é importante a beça, você dá aquela moral pra gente, é completamente grátis, né? Se inscreve no canal se você curte esse tema terapêutico, transdisciplinar, esotérico. Se você curte esse tema, aqui é a sua casa. Garimpa aí nas dicas, nas playlists, que tem uma formação holística gratuita para você, por enquanto, que isso vai mudar, hein? Então vamos embora para o nosso tema. Eu vou falar sobre dar alta nas psicoterapias transdisciplinares. Como é que é esse processo? Primeiro, o que é essa psicoterapias transdisciplinares? Transdisciplinar é um termo, né, trabalhado dentro do conhecimento, dentro do científico, como o diálogo entre saberes. A gente tem a interdisciplinaridade, que são diálogos entre disciplinas de um mesmo saber. Então, dentro da ciência, por exemplo, o mesmo saber, a gente tem o diálogo ali da engenharia elétrica com a engenharia mecânica. Isso é um diálogo interdisciplinar. A história com a filosofia, com a sociologia, é um diálogo interdisciplinar. Transdisciplinar é quando a gente tem um diálogo entre os saberes, a arte, a ciência, as psicoterapias, as psicologias, as terapias holísticas e a ciência. As psicoterapias transdisciplinares, tal como eu trabalho aqui, é uma interseção entre técnicas psicanalíticas, analíticas, terapêuticas holísticas e sistêmicas. Então essa é a base da psicoterapia transdisciplinar que eu trabalho, né? Gente, a alta na psicanálise, né, um freudiano, ele pode dar alta quando ele entende que o processo analítico já chegou naquele ponto em que o indivíduo pode se autonomizar em relação ao analista. Na terapia lacaniana, o terapeuta lacaniano ele não dá alta, ele né, permite, ele deixa que o paciente faça esse movimento até para ele sair do lugar do grande outro que determina tudo ali. Nas terapias, nas psicanálises, a gente tem a alta. E na psicoterapia transdisciplinar, como é que é esse tema da alta? Gente, primeiro vale lembrar uma coisa. O sujeito psicológico é aquele que se desconhece. O que significa isso? Significa que para a psicologia, né, o ser humano ele tem uma coisa que é o inconsciente. O inconsciente é um dos conceitos fundamentais da psicanálise. E o que significa isso? Lacan tem um livro que ele vai falar dos 4 conceitos fundamentais. O inconsciente, 4 conceitos fundamentais da psicanálise. O inconsciente, a pulsão, a repetição e a transferência. Gente, o ser humano, o sujeito psicológico é aquele que se desconhece porque ele tem um inconsciente e tem um elemento pulsional que faz com que a gente vá o tempo inteiro atrás de quereres e coisas e desejos, o tempo inteiro, porque essa pulsão ela não é desarmada nunca, ela nunca é satisfeita. Então a gente é o indivíduo, né, regido pelo inconsciente, com esse sistema pulsional que impele a gente, né, de desejo em desejo o tempo inteiro. O desejo está sempre ali oculto, inconsciente desse indivíduo, que nessa visão é o sujeito. Sujeito do quê? Sujeito tenta ser sujeito do seu desejo, mas não consegue porque esse desejo é inconsciente. O sujeito psicológico é aquele que se desconhece. A gente pode ter surtos, a gente pode ter processos, uma epilepsia que se manifesta uma vez na vida ali e de repente você tem um leque, uma queda na sua memória ali e é capaz de cometer um ato absurdo que você jamais cometeria, né? Porque você tem aquela situação. O sujeito psicológico é aquele que se desconhece, então é por conta disso que há necessidade da intermediação do outro. A gente é construído pelo outro, a gente é construído pela linguagem do outro, a gente é construído pelo outro e há uma necessidade da visão do outro ali, né, para que a gente esteja construindo ou tentando construir
num processo de autoconstrução, um relacionamento mais verdadeiro, íntegro e saudável consigo mesmo, levando em consideração o nosso inconsciente, nossas ambiguidades, nossas pulsões, tudo aquilo que faz com que o sujeito psicológico seja aquele que se desconhece. Se o sujeito psicológico é aquele que se desconhece, olha a importância da terapia. Olha a importância da terapia. A gente tem um espaço onde a gente está ali, né, construindo, compreendendo a nossa subjetividade e tentando construir ali uma melhor tomada de decisão, uma melhor qualidade para a nossa vida, né? A terapia é, portanto, um baita exercício para a nossa saúde mental. É um exercício de saúde mental. Todos nós entendemos a necessidade que nós temos hoje, né, todos nós entendemos a necessidade que a gente tem de malhar, de se alimentar bem. A terceira idade hoje é completamente diferente. De 20, 30 anos para cá, a gente tem a terceira idade pós 60 até 85 anos que mais está transando na história. É Viagra, não é só por conta dessas medicações, reposição hormonal, é por conta também do conhecimento que a gente tem de nutrição, de suplementação, é por conta do conhecimento que a gente tem da necessidade de estar malhando, a musculação, isso é muito importante para a terceira idade, entre outras coisas, incluindo os cuidados em relação à nossa saúde mental. A gente vive uma pandemia de depressão e depressão dos fatores principais que mais mata na terceira idade. Então, olha a importância da terapia. A terapia é uma espécie de malhação da nossa saúde mental. E é uma malhação tranquila. É uma malhação que você faz ali uma vezinha por semana, né? Se você tem um espaço, seja presencial ou online, um espaço onde você se sinta seguro, uma pessoa, um profissional que você se sinta, né, seguro, não julgado, né? Só isso já torna, mesmo que a pessoa vá lá e fique só respirando naquele espaço ali, só isso já é terapêutico, já é importante para o indivíduo, né? Se ele pode falar as coisas dele, botar para fora, isso é muito importante. E quando o profissional ele tem ali uma técnica que efetivamente é capaz de ajudar os indivíduos em seu processo de autoconstrução, de autoconhecimento, né, num processo de subjetividade, de percepção, de entendimento, de compreensão da sua subjetividade, então esse processo é muito bom, muito positivo, muito bom para a nossa saúde mental, muito bom para a nossa longevidade com qualidade de vida. Olha a importância do terapêutico aí, né? E, gente, estava falando que, de modo geral, a psicoterapia, especialmente essa psicoterapia transdisciplinar, tal como eu trabalho, que tem uma base analítica, ela se realiza em encontros semanais, uma sessãozinha de 1 hora por semana, salvo raríssimas exceções, né? Além da análise das causalidades, por que a gente perceber, né, o processo que a gente está repetindo, além de compreender as estruturas clínicas, onde está marcado o sujeito, sendo uma estrutura neurótica, psicótica ou perversa, além de entender o lugar do sujeito, né? Além disso, no analítico, né? Para o analítico, tudo além disso é sugestão. Mas a sugestão ela também tem uma função, seja ela como orientação, seja ela como uma pedagogia, seja ela como um aconselhamento, né? Seja como acolhimento, troca de energia, independentemente de como se processa isso, se entende isso, né? Tudo isso faz parte da atividade de um psicoterapeuta. Isso é fundamental, né? A gente tem um momento, né, tá analisando as coisas, mas tem um momento que é um momento de acolher. E isso em prol do quê? Em prol de trazer para aquele indivíduo que está procurando o apoio terapêutico um retorno, um feedback ali válido para ele se sentir bem, se construindo, se compreendendo, se aprofundando em si mesmo, né? Além da dimensão sistêmica, que joga a causalidade para além lá do processo de piano, para além do processo de piano, a causalidade ancestral das nossas questões, nossos traumas, das nossas repetições e os exercícios que são capazes de ajudar, apoiar o indivíduo a ficar menos
escravo das suas ambiguidades, menos afeito a certas repetições, a mudar certos enredos e certas repetições. Para tudo isso acontecer, primeiro, né, a terapia ela precisa ser um processo de médio e longo prazo. Em segundo lugar, enquanto esse processo ele pode ser continuado enquanto fizer sentido para o indivíduo que está se submetendo a ele e enquanto fizer sentido para o profissional que está conduzindo esse processo. Muitas vezes, depois de muitos anos, eu mesmo, como psicoterapeuta, eu mesmo vou fazer indicação e encaminhamento do meu cliente para um outro profissional. Isso não é uma alta, isso é passar a bola para um outro profissional. Olha, acho que nesse momento aqui, se está precisando trabalhar nessa instância, nessa dimensão, ou esse elemento transferencial, que eu acho melhor você fazer com uma mulher, por exemplo. Isso pode não ter sentido para análises, mas na minha terapia, na forma como eu trabalho aqui, tem sentido. Então, muitas vezes eu até faço encaminhamento e isso não é alta. Na minha opinião, e a alta na psicoterapia transdisciplinar. Então, para mim, gente, não tem alta, porque o sujeito psicológico é aquele que se desconhece. Essa relação ela pode ser, portanto, continuada, e enquanto fizer sentido para os indivíduos ali, ela pode, né, ela pode estar em processo, está acontecendo. O único aspecto que eu entendo uma alta é quando o indivíduo vem com uma demanda específica, e ele faz a terapia para aquela demanda específica, ele atendeu aquela demanda específica, ele pode falar, valeu, vim aqui, já consegui aquilo que eu vim buscar, tá ok. Muitas vezes esse indivíduo que vem com uma demanda específica faz a terapia e aí resolve permanecer em terapia porque entende a necessidade de estar naquele exercício terapêutico. Então, eu não entendo alta, eu sempre vou dar, vou sempre, né, entender a necessidade da continuidade de um processo, mesmo que seja indicando para outros profissionais. A alta, né, nesse sentido pontuado, ela não é uma alta, né? Você tem muito mais coisas aí, tem muito mais King Kong nesse armário, mas aquele King Kongzinho que você veio trazer, a gente já trabalhou, a gente já entendeu, né? Tudo bem, ok, né? Apesar de entender dessa forma, né? Todo profissional precisa também atuar no sentido da autonomização do indivíduo e ele tem a liberdade de fazer o movimento que ele quiser. E o profissional, o terapeuta, ele tem que apoiar o movimento, né, dos seus clientes. Gente, um papinho aí, você tem muito pano para manga, né? Mas foram algumas ideias aqui para a gente discutir, aprofundar esse tema mais na frente. É isso, minha gente. Essa foi a dica desta quarta-feira. Semana que vem tem mais. Muito obrigado. Um beijo, obrigado.